Olá, meu nome é Flávia Bastos e sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Este é um exercício de revisão de geometria das massas para as aulas de resistência dos materiais 2. Particularmente, trata-se de um corpo cuja área da seção transversal é composta de formas simples e de propriedades geométricas conhecidas. Neste caso, são todos retângulos. Na primeira parte do vídeo, encontramos o centroide da área. Na segunda etapa, calculamos os momentos de inércia. Neste vídeo, calcularemos o produto de inércia, os eixos principais e os momentos principais de inércia da área composta. Voltaremos à subdivisão de nossa área em figuras bem definidas. Temos os 3 retângulos azul, verde e preto. Cada uma dessas figuras contribui com o produto de inércia da área total de acordo com o teorema dos eixos paralelos para produto de inércia, que pode ser entendido da seguinte maneira. Se conhecemos o produto de inércia de uma figura em relação a um par de eixos centroidais, x', y', podemos encontrar o produto de inércia da mesma figura em relação a qualquer outro par de eixos que sejam paralelos àqueles, bastando para isso somar a quantidade área vezes a distância entre os dois eixos y e y' vezes a distância entre os dois eixos x e x'. Sabemos que o produto de inércia de uma figura qualquer em relação a um par de eixos, onde pelo menos um deles é eixo de simetria, é nulo. É o que acontece para os retângulos em relação aos eixos x' e y', tais como mostrados na figura. Vamos tomar como exemplo o primeiro retângulo azul para o cálculo do produto de inércia. O retângulo azul, de área 1,8 polegadas ao quadrado, tem produto de inércia nulo em relação ao par de eixos que passa pelo centroide azul. Como vimos no vídeo anterior, a distância entre o eixo x' local e o eixo x é uma distância vertical dy, calculada pela diferença entre as coordenadas y minúscula e y maiúscula, ou seja, coordenadas do retângulo azul e da área total, respectivamente, que resulta em menos 2. Por outro lado, a distância entre o eixo local y' e o eixo y, que é uma distância horizontal dx, calculada pela diferença entre as coordenadas x minúscula e x maiúscula, neste caso vale 0,888. Atente-se que, ao contrário do que ocorria para o momento de inércia, os sinais das distâncias são muito importantes, pois aqui ela não será levada ao quadrado, e sim multiplicado uma distância pela outra, que também tem sinal. Somando-se x', y', que neste caso é nulo, com a área vezes dy vezes dx, encontra-se o produto de inércia do retângulo azul em relação ao par de eixos centroidais x e y da área total. Repete-se o procedimento calculando a contribuição das outras duas figuras, retângulo verde e retângulo preto. Somando-se ao final, encontramos o produto de inércia da área total em relação ao par de eixos baricêntricos x, y. Recapitulando, temos até agora para essa área, em relação aos eixos baricêntricos x e y, as seguintes propriedades geométricas.
momento de inércia em relação ao eixo x, momento de inércia em relação ao eixo y e produto de inércia em relação ao par x, y. As duas primeiras, lembrando, foram calculadas no vídeo parte 2. A partir destas propriedades, podemos encontrar os momentos de inércia em relação a quaisquer eixos obtidos pela rotação de x e y através de um ângulo θ no sentido anti-horário. Podemos também determinar os eixos principais de inércia da área, ou seja, os eixos em relação aos quais encontraremos o máximo e o mínimo momento de inércia. Encontramos os ângulos através desta equação. Voltando com os ângulos nas expressões anteriores de eixos rotacionados, encontramos os respectivos momentos de inércia em relação a esses eixos principais de inércia. Consegue-se obter esses momentos principais de inércia também através das seguintes expressões. O I máximo, eu vou tomar a média e somar com essa raiz. O I mínimo, eu vou tomar a média e subtrair desta raiz. Aplicando estas duas expressões no nosso exemplo, descobrimos que as direções principais de inércia são encontradas com um ângulo de 32 graus e o ângulo normal a este. O momento de inércia máximo encontrado foi 19,348 polegadas à quarta e o momento de inércia mínimo 3,288 polegadas quarta. Essa foi a terceira parte do vídeo de exercício de revisão de geometria das massas. Espero que tenha sido útil.